Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos agora para a nossa sexta lição, revista CPAD Adultos. O Bom Pastor e suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. João capítulo 10, versículo 14 é o nosso texto áureo. A verdade prática nos diz que Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. A nossa leitura bíblica em classe está em João capítulo 10, versículos 1 a 16. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco ou deste rebanho. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Que leitura abençoada! Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar essa ministração com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo, e assim você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. Se quiser abençoar o nosso ministério, pode usar a chave Pix que está na descrição deste vídeo ou o QR Code que aparece na tela. Passemos então para o nosso comentário da lição. A introdução nos fala que nesta lição estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como o bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Analisaremos o contexto em que nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas, e a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. Por fim, diferenciaremos as figuras do bom pastor e do mercenário, para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor de nossas almas. Primeiro tópico: Jesus, a porta das ovelhas. Este capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. No capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga ou igreja, digamos assim, da cidade, porque sabiam que o seu testemunho os incomodaria. No entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores, ou seja, como falsos guias do povo, e mais especificamente como mercenários. Este relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores presente na profecia de Ezequiel 34. Abrindo um parênteses, esses textos são muito preferidos, adivinha só, pelos desigrejados. Eles adoram usar esse tipo de texto de Ezequiel e de João 10 contra os pastores das igrejas evangélicas atuais. Veja só que absurdo. Na verdade, nós observamos que é uma aplicação indevida, é uma exegese incorreta, porque o foco de Jesus, o que ele tinha em mente,
eram as lideranças religiosas daquela época que estavam apegadas a uma lei judaica que estava sendo abolida, que estava prestes a acabar, e estavam rejeitando o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Messias, que é ele. Segundo item, a porta das ovelhas. Nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destacam-se 2 pontos principais. Em primeiro lugar, Jesus entra pela porta do aprisco onde se encontram as ovelhas. Em segundo lugar, ele refere-se a si mesmo como a porta das ovelhas. Nos primeiros versículos de João 10, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos são os ladrões e salteadores. Assim, as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Mercenário, aqui nesse sentido, eram os pastores que eram contratados pelo dono do rebanho para tomarem conta das ovelhas. Ou seja, eles não eram os verdadeiros donos das ovelhas, eram contratados apenas. Eles recebiam seu salário por dia, por empreitada, por tarefa, mas eles não eram os verdadeiros donos. Então, obviamente, eles não tinham aquele cuidado sincero com as ovelhas. Além disso, Jesus afirma, eu sou a porta, e logo depois ele declara, eu sou o bom pastor. Essas declarações são direcionadas aos líderes religiosos judeus, que podem ser vistos como falsos pastores do povo, ou falsos guias, falsos líderes do povo, porque eles não cuidavam, eles não protegiam, eles não orientavam o povo de Deus da maneira como deveria. Aqui um detalhe, Jesus falou que ele é o bom pastor. Ele não disse que ele era o único pastor. Por isso que lá na frente, em Efésios 4, 11 e 12, o apóstolo Paulo declara que o próprio Jesus deu uns para pastores, plural. E lá na frente, acho que a primeira carta do apóstolo Pedro, se não me falha a memória, ele se refere a Jesus como o supremo pastor, o sumo pastor, aquele que está acima de todos os pastores. Então, você, pastor ou pastora que está nos ouvindo, saiba que você é um dos muitos pastores que Deus concedeu à sua igreja, mas que acima de você está o bom pastor, o supremo pastor. Terceiro item, a mensagem da porta. O significado contido na frase eu sou a porta é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus e que é através da fé em Jesus Cristo. O nosso Senhor atua como a porta de acesso direto ao Pai, permitindo-nos aproximar-nos dele com ousadia e confiança. Para desfrutarmos de uma relação eterna, significativa com Deus, é essencial crer em Jesus, viver conforme seus ensinamentos, obedecê-lo plenamente. O nosso Senhor é a porta pelo qual todos os pecadores devem entrar. Jesus está aqui, no texto de Hebreus, está se referindo à única porta que havia para acesso ao tabernáculo, construído por Moisés por ordem de Deus. Ele tinha apenas uma entrada e uma saída, uma porta que servia para as duas coisas, entrada e saída. Então, assim como havia uma única porta no tabernáculo, Jesus declara que ele é essa única porta. Segundo tópico, o aprisco das ovelhas. Primeiro item, parábola, uma alegoria. O versículo 6 indica que a história narrada pelo Nosso Senhor é uma parábola. Trata-se de uma narrativa, normalmente breve, que nos ensina através de uma alegoria, de uma metáfora, uma comparação. Assim, o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática utilizando a parábola. Dessa forma, as figuras do pastor e das ovelhas servem como símbolos para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas no aprisco. Segundo item, o aprisco das ovelhas. O aprisco consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada ou porta. É o que hoje nós chamaríamos de curral. Essa entrada ou porta é por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro ou pastor, que se acomodava junto à entrada do abrigo para assegurar a proteção delas. Dessa forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de várias gerações, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. Portanto, atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da Igreja de Cristo com o Senhor Jesus, o nosso sumo pastor, no texto que nós já mencionamos ainda há pouco, em 1 Pedro 5, versículo 4.
Terceiro item, um lugar de proteção. O aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. Este local é defendido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se se necessário. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. O seu compromisso com seu rebanho ficou evidente através da sua obra realizada no Calvário. Assim, as afirmações "Eu sou a porta", "Eu sou o bom pastor" expressam essa realidade de cuidado por todos os que fazem parte do corpo de Cristo. Terceiro item, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Primeiro item, o bom pastor. Jesus utiliza esta figura para ele mesmo. Por que bom pastor? Porque ele sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Em contraste com o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, a missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna, celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade enquanto forma de viver no mundo. A generosidade do sumo pastor é sem igual, pois ninguém pode defender as suas ovelhas como ele faz. O nosso Senhor é indiscutivelmente o melhor dos pastores. Quem entra no seu aprisco encontra uma vida verdadeira. Segundo item, o mercenário. Ao contrário do bom pastor que se sacrifica pela vida das ovelhas, o mercenário ele opta fugir diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. Não demonstra zelo nem cuidado por elas. Por essa razão, é simbolizado como ladrão e bandido. Assim, enquanto o bom pastor promove a vida, o mercenário traz consigo a morte, porque ele deixa as ovelhas por sua própria conta. Ele procura salvar a própria pele, em vez de salvar as ovelhas. Em vez de construir, ele destrói tudo que encontra pelo caminho. Ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes, dos mestres fraudulentos, que procuram constantemente semear divisões e, eu acrescentaria aqui, provocar escândalos no meio do povo de Deus. Terceiro item, lobos vorazes versus o bom pastor. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas, apenas quando percebem que o mercenário não está atento à sua chegada. O mercenário, por sua vez, opta por fugir, abdica das suas responsabilidades. Não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esses lobos vorazes como sendo os falsos mestres que promovem doutrinas enganosas e comprometem a fé recebida do Evangelho, iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas. Estes falsos mestres têm intenções destrutivas, eles geram divisões no rebanho, eles dispersam as ovelhas. Por essa razão, nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas. Ele se apresenta como o bom pastor. Jesus é o exemplo de pastor para todos nós, obreiros e obreiras do Senhor. A conclusão nos fala que o Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e a reconhecem, seguindo-a. Desta forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da caminhada na vida cristã. Com isso, fechamos esta revisão da nossa sexta lição do segundo trimestre de 2025, revista CPAD, e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Na sua escola dominical, na sua igreja local, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos
agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.